Primeira coisa, como eu já disse, nós temos que definir as palavras-chave e, de preferência, depois traduzi-las para o inglês, sempre tendo na minha mente, ou como forma conceitual básica, que eu tenho que saber o que, como e principalmente para quê. Eu quero pegar isso, eu quero criar algo para quê? Né? Um objetivo. Para que eu quero criar isso? Aonde eu estou colocando esse esforço? Então, eu quero um equipamento novo? Eu quero um processo novo? Eu quero uma composição nova? Eu quero que tenha uma funcionalidade nova? Eu vou usar um método já existente? Lembre-se que eu já fiz uma revisão bibliográfica, então eu sei quais são os métodos. Ou o contrário, eu posso querer criar algo para ser aplicado no parque industrial em vigência. Eu não quero criar algo que vai demandar um equipamento novo. Pode até ser. No caso, por exemplo, quem desenvolve equipamentos analíticos. Eu quero desenvolver cada vez equipamentos com maior acuidade de captação de dados. Eu posso observar o mercado. Quando eu faço uma pesquisa em base de patentes, lá tem registrados os países, os detentores daquela patente. Então, eu posso saber, por exemplo, do século XX para o século XXI atual, nós tivemos um crescimento em patentes da Ásia, especialmente da China. O Japão já era bem representativo, mas agora da China, muito grande. Então, lógico, isso é em função do parque tecnológico dele. Isso é em função de uma globalização que foi muito acirrada na transição desses 2 séculos. Então, a gente também tem uma visão também econômica dessa dinâmica, né, das relações entre os países. Então, a gente pode, quando se pesquisa nesse como a base de patente, a gente pode também inserir diversos outros dados. Mas vejam, eu vou mostrar aqui, nesse momento que está em desenvolvimento, que é esses novos biocompósitos para serem aplicados em embalagens para alimentos. Por exemplo, aqui é com um polímero e só a amêndoa. Né? Na verdade é um plástico que se usa o rejeito do caroço da amêndoa. Aqui, esse mesmo polímero utilizando a casca. Veja, é um plástico. Né? Eu posso dobrar, amassar, eu posso fazer um saquinho, eu posso fazer N coisas, até dando mais resistência, como se fosse uma garrafa. E aqui é a mistura dos dois, da casca e da amêndoa, o mesmo comportamento do plástico. Sempre observando a ABNT e as normas da Anvisa. Isso está voltado para alimentos. Ao desenvolver isso daqui, eu tive uma motivação. Quer dizer, eu não, a equipe toda. Então, funcionalidade. Nós queríamos um material que fosse um biocompósito, que utilizasse o resíduo do caroço da manga advindo da agroindústria de suco de manga e para aplicar numa embalagem para alimento. Então, eu sabia qual era a funcionalidade que nós estávamos buscando. Outra coisa, a composição. Pelas normas que eu já falei da Anvisa, o contato direto com um alimento não pode ser um biopolímero. Então, e o rejeito agroindustrial. Mas era isso que eu quero usar. Então, eu já sei que eu tenho que usar uma embalagem, eu tenho que criar um material multicamada. Então, isso já me dá uma informação técnica. Quando eu cruzo a composição que eu quero com as normas, tá? Isso já vai me dando uma orientação de pesquisa, uma orientação de desenvolvimento tecnológico. Bom, se lembra que eu falei que eu não quero criar equipamentos novos? Eu quero que o mercado, porque eu posso criar algo novo. Porém, só será uma inovação se o mercado adotá-lo. Então, no caso dali, eu estou pensando, a equipe está pensando nas técnicas de extrusão, de termoformação. Isso aqui é um filme
desenvolvido pela técnica de extrusão e termoformação. Os pellets, utilizando esses dois resíduos mais o polímero, foram processados por extrusão e depois termoformados no modo de um filme. E eu tenho que saber, então, que o meu objetivo, que é essa embalagem, ela tem que ter todos os anteriores, né? Porém, todos esses fatores que nortearam a funcionalidade, a composição e, no caso, o modo de processamento, que é a extrusão, termoformação, ali é o modo de processamento. Eles visam o quê? Uma embalagem com biopolímeros pela técnica de termoformação, tá? Que é a técnica final. Então está lá. Eu já sei o que eu quero, né? Mostrei para vocês o que eu quero. Então eu vou, pela minha revisão bibliográfica, veja, eu já estou mostrando como eu estou fazendo isso, tá? Eu já estou colocando lá a funcionalidade, a composição e o processamento. Então eu sei que a minha pesquisa ela vai ser desenvolvida com base na funcionalidade, composição e processamento. Quando eu faço a revisão bibliográfica, eu vejo qual é essa funcionalidade. Tem que ser uma embalagem desenvolvida utilizando biocompósitos, ela tem que ser aplicada a frutas, a fruta é um alimento, ela tem que ter, pelas as normas agora dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, ela tem que ser um material com alto índice de biodegradabilidade, não se pode ter mais aqueles plásticos, quer dizer, de preferência, não se querem mais aqueles plásticos que fiquem na natureza por 300, 400, 500 anos, então eles têm que ser biodegradáveis. Eles têm que ter, para mim, acondicionar a fruta, que nem esse aqui. Eles têm que ter uma propriedade de barreira, porque eu quero que esse material ele aumente o tempo de vida útil do meu alimento e eu quero que ele utilize um biopolímero, né? Um biopolímero ou um polímero biodegradável, tá? Porque um biopolímero, pelas normas da Anvisa, não é permitido um contato direto com o alimento. Então, no caso, mas se eu tiver um polímero biodegradável, sim. Então, quando eu começo a cruzar legislação, bibliografia, eu começo já a ter toda a minha orientação de pesquisa. Por quê? Porque quando eu for escrever a minha patente, tudo isso eu vou ter que citar para eu justificar o meu processo criativo. E quando eu estabeleço o modo de processamento como existente na indústria atual, no Parque Industrial Mundial, eu estou abrindo as minhas portas para que, após esse desenvolvimento, eu consiga com facilidade os clientes. Quem são esses clientes? As indústrias que desenvolvem, comercializam as embalagens para alimentos para um determinado fim. Não chegamos ainda a estabelecer o fim dessa embalagem, desse material. A composição. Como eu já disse, eu estou utilizando o caroço da manga. Eu processei ele. Eu sei que ele tem fibras de celulose, no caso da casca, ou ele pode ser lignocelulose, no caso, se eu estiver utilizando só a amêndoa do caroço da manga. Então aqui dentro também tem uma grande quantidade de amido. Ele é advindo da agroindústria do suco da manga. Esse é a semente do caroço da manga. E eu posso já desenvolver com biopolímeros, como o PLA, ou então polímeros de petróleo biodegradáveis, como PBAT. E eu posso também adicionar argilos minerais, como no caso a bentonita, né, que é rico no argilo mineral montemurillonita. As técnicas de processamento industrial podem ser fusão, o casting. Eu posso usar master batch para fazer uma mistura homogênea dessas fases, né? Eu posso usar extrusão, a injeção, termoprocessamento. Nessa busca do como, eu posso utilizar elementos como a temperatura. Todas aquelas técnicas de processamento, elas utilizam temperatura
como fator processamento industrial. Lembrem-se que eu coloquei as palavras tanto em português, mas eu sei que não adianta eu ir para o INPI com as palavras em português. Quando vocês abrirem a parte de busca na WIPO, vocês vão ver que eles aceitam até 3 termos. Então, geralmente, eu faço uma listagem. No caso dessa pesquisa, eu cruzei funcionalidade, composição e processamento. Eu coloquei as minhas palavras-chave importantes em português, traduzi para o inglês, que elas estão ali representadas em vermelho, e, posteriormente, eu vou fazer um cruzamento aleatório. Eu brinco com o pessoal que tem que dar match, né? É o grande boom do momento, então tem que dar match. Eu tenho que fazer uma composição da pesquisa com essas 3 palavras que represente cada um daqueles grupos. Uma palavra representa a funcionalidade, outra palavra representa a composição e a outra o processamento. Então elas estão já em inglês e eu vou cruzar aleatoriamente. No próximo vídeo, vamos demonstrar como fazer essa busca dentro da WIPO.